Olá, pessoal. Este é mais um episódio do programa Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Não se esqueçam de se inscrever, de dar o like, compartilhar, porque mais conteúdo chega a vocês e a mais pessoas. Hoje a gente tem aqui conosco o Pedro Ottoni, é cientista político, é secretário de formação da Intersindical, Central da Classe Trabalhadora. E estamos também com o Ricardo Saraiva Big, secretário-geral do Sindicato dos Bancários e secretário de Relações Internacionais também da Intersindical. E vamos falar aqui de um tema super, mega importante, atual, que é a questão da Palestina. Bem-vindo, Pedro. É um prazer ter você com a gente. Prazer todo meu estar aqui no Farol da Baixada com você, Neida, com o Big. Satisfação enorme estar com vocês aqui. É isso, Big. Não, essa guerra aí no Oriente Médio tem deixado muita gente com o cabelo em pé. Nós vamos aproveitar o dia de hoje para debater um pouco, para ver quais são as perspectivas, quais são a saída e colocar uma outra visão, porque a visão que passa hoje na televisão é uma visão muito pró-Israel. E o Estado palestino, aliás, o povo palestino tem sofrido muito ataque do ponto de vista dessa situação. Hoje vive numa prisão ao ar livre. É isso aí. Vamos debater a Palestina, os estados que devem ser criados de Israel e de Palestina, que possam conviver numa boa. É isso, Pedro. Então, iniciando, que eu acho que é interessante, primeiro, antes da gente abordar exatamente o conflito no estágio atual, é interessante a gente resgatar a história, né? Colocar os pingos nos is e colocar aí para todo mundo como começou, na verdade, do que se trata esse conflito, porque alguns dizem, é da época, é uma guerra religiosa, é uma guerra... O que é esse conflito, Pedro? Esse conflito, Eneida, é produto do imperialismo. Esse conflito é um conflito colonial. Então, ele tem um registro específico agora, né, na atualidade, com a intensificação, né, da política genocida de Israel sobre o povo palestino, mas é uma luta anticolonial que já dura 75 anos, desde a instalação, e a rigor, mais antiga do que a instalação do Estado de Israel, porque desde a década dos anos 10, dos anos 20 do século passado, existia já um movimento internacional sionista que já pretendia e reivindicava um Estado na Palestina, um Estado judeu na Palestina. Então, isso é importante. A origem, então, e a gente precisa demarcar bem isso, existe uma narrativa que esse conflito é um conflito milenar, que não é verdade. Porque essa é a versão do sionismo sobre o conflito, que quer colocar, enfim, divulgar e convencer, né, a opinião pública internacional de que eles teriam um direito originário sobre a Palestina. A Palestina ela foi ocupada por vários povos durante a maior parte da existência da humanidade. A cidade com maior... de ocupação mais antiga, contínua, né, que é Jericó, tá na Palestina. E não é uma cidade judia, é uma cidade que foi construída uma sucessão de povos, e aí não só invasão, derrota e tudo mais, mas mesclagem, miscigenação, construção de um tipo de povoamento que não necessariamente está relacionado à ocupação, à guerra, etc. Então, assim... Então, um elemento central, Eneida, para a gente determinar a origem é a gente conseguir entender que esse conflito é um conflito colonial. Ele tem a ver com o imperialismo europeu e norte-americano. Ele não tem a ver com elementos e narrativas bíblicas. Não tem a ver com isso. Isso porque antes da criação do Estado de Israel e antes de haver a partilha, né, que foi em 47...
ali habitavam, todos que ali habitavam eram chamados de palestinos. Exatamente. Então, existia, independente da religião, existiam palestinos judeus, palestinos cristãos, palestinos muçulmanos. Né? Então, não é um conflito religioso. Se dá quando esse movimento sionista, e aí eu acho que vale a pena também fazer essa distinção entre judaísmo e o sionismo, porque se fala indiscriminadamente, né? Exatamente. Então, quando era chamado o povo lá palestino, ali cerca de 30% dos que moravam lá eram judeus. E os 70% eram palestinos. E aí, quando fizeram a divisão, como é que ficou a primeira divisão que fizeram? 50% ficou para o povo judeu. E 45%, que tinha 70% da população, ficou com 45%. A partir daí, deu uma grita. Né? Da terra. Da terra. Foi uma grita dos palestinos. Claro, se você tem 70% da população, e como é que diz? Quando você faz uma divisão, que é o que a gente defende dois estados independentes que possam conviver normalmente, mas com essa questão que leve em consideração, inclusive, a questão populacional. Então, desde já começam os conflitos por conta de terras, e não por uma questão santa, por uma questão... Eu acho que isso aí o Pedro podia falar um pouco mais sobre isso. Não, exatamente, Big, mas eu acho que uma questão anterior é que a reivindicação do Estado de Israel não é uma reivindicação dos judeus. É uma reivindicação do sionismo. O sionismo é uma corrente política, ideológica, né, que surge no final do século XIX, se não me engano, mas ganha força no século XX, no início do século XX, e que traz a pauta, cria a reivindicação do Estado judeu. Mas essa não é uma reivindicação de todo judeu. Inclusive, existe diferentes correntes no judaísmo, né? Todo mundo sabe, e boa parte delas, inclusive boa parte nos Estados Unidos, que não reconhece o Estado de Israel. São judeus que, inclusive, defendem a causa palestina. Rabinos, comunidades inteiras. Então, essa distinção, né, entre o que é o judaísmo, que é uma religião, o povo judeu, que é uma reivindicação étnico-racial problemática, mas também podemos discutir isso. E a outra questão é o Estado de Israel, a reivindicação do sionismo sobre isso. E é muito bem colocado, a Palestina é uma região que comportava diferentes religiões. E todos os naturais dessa religião são palestinos. Judeus palestinos, árabes palestinos, drusos palestinos, né? Inclusive árabes palestinos cristãos, porque não é uma questão religiosa. Tem palestino que é cristão, tem palestino que é cristão católico, tem palestino que é cristão ortodoxo. Por exemplo, o George Habash, que foi o fundador da Frente Popular de Libertação da Palestina, uma das organizações da resistência palestina, ele era cristão ortodoxo. O Arafat era casado com, se não me engano, com uma francesa. E era laico. Então, assim, essa também ideia de que fazer essa fusão entre a questão palestina e a questão religiosa, né, não ajuda. Não ajuda. Porque ali é uma diversidade de culto, de credos, assim, enfim. O mundo árabe não é essa coisa pasteurizada que todo mundo é islâmico. Não, tem islâmicos, sim, grande parte deles. Diferentes correntes do islamismo. Então, essa é uma questão. Então, quando tratar a questão palestina, eu acho importantíssimo que a Eneida colocou. Primeiro, ali é uma região que tem palestinos que têm de diferentes religiões e diferentes grupos étnicos, que são palestinos. Né? Agora, a outra coisa que aí o Big coloca, a criação do Estado de Israel, evidentemente, ela foi a unificação de interesses, sabe, Big? Entre o interesse do sionismo de ter um Estado, enfim, e reivindicar um lugar, né, de poder e de força dentro das relações internacionais, evidentemente, e seus interesses, inclusive econômicos, e o interesse da Inglaterra, França e depois dos Estados Unidos
em construir um Estado que fosse condicionador das relações regionais no Oriente Médio. Um Estado que não fosse produto da libertação nacional do povo árabe, como, inclusive, a Inglaterra havia prometido aos povos árabes quando apoiou a insurreição dos povos árabes contra o Império Otomano. Né? O Império Otomano, turco-otomano, ele era um império construído, né? Enfim, que irradiava seu poder a partir da Turquia. A Turquia não é árabe. Né? É outro grupo étnico, tem, né, inclusive uma língua própria, não fala árabe. A única coisa que tem em comum é que tem o Islã, né, como religião principal. Não todo, né? Também uma diversidade ali, mas é a única coisa em comum. E então, assim, a Inglaterra ela promete, né, nessa disputa com o Império Otomano, promete que os árabes teriam uma condição nacional, só que nós conhecemos o imperialismo. Ele vai oferecer, né, uma proposta, evidentemente, é muito interessante, a gente vê inclusive no mapa. Ao mesmo tempo, vocês vão ter libertação, mas essa libertação vai ser condicionada a um tipo de recorte geográfico que aceito por Londres. As fronteiras no Oriente Médio são retas. Né? Então, assim, é um corte aleatório. É um corte não é aleatório, né? Não é aleatório porque é feito pelo imperialismo. Não leva em consideração a distribuição geográfica, cultural e de uso do território que esses povos árabes têm, né? Então, divide Iraque da Síria, né, da Jordânia, e por aí vai. Você vai construindo ali um recorte que garantisse ali, claro, os interesses e dificultasse a unidade para uma nação árabe única. E aí é um ponto que a gente tem de conversar também. Né? Então, Israel é esse condicionador dessa situação. Nós não estamos falando de qualquer povo. Nós estamos falando, o povo árabe é um povo com uma cultura milenar, que foi a base do desenvolvimento científico durante muito tempo, muito antes da Europa, inclusive. Foi o detetor de da cultura clássica, porque a Idade Média europeia afundou nas trevas, né, do desconhecimento, do obscurantismo. E foi os árabes, o povo árabe, as bibliotecas, os centros de estudos, as universidades, que reivindicaram o conhecimento, a ciência. Né? Então, um povo desse, com uma base populacional grande, um povo que tem comunicação pela língua, pela religião, né, enfim, por várias outras formas de comunicação e relações sociais, do Maghreb, de Marrocos, até o Iraque, passando por toda a Península Arábica, pegando o Egito, que é um país estratégico, detetor, né, no seu território. O território do Egito tem o Canal de Suez. Simplesmente é um dos principais pontos de transporte de mercadoria, né? Via mar da Ásia para a Europa. Então você tem ali, o imperialismo olhou para isso, os ingleses, franceses, né, que o primeiro jogo foi entre ingleses e franceses. Primeira guerra, né? Mundial, exatamente. E você vai ter depois os Estados Unidos assumindo e substituindo, né, esse nível de gerência, inclusive produzindo, vamos lá, desculpa se eu estiver falando muito, Enê, mas produzindo monarquias, que não tinha isso antes. Era o Império Otomano, não tinha esses reis. Uhum. A Arábia Saudita, que seria a terra dos Saúdes, né? Saúde é uma família. Então, o nome do país é quase uma propriedade de uma família. A Jordânia, por exemplo, a família Hashemita, que reina a Jordânia, não é da Jordânia. Ela é de um território perto de Meca. Mas como eles perderam para os Saúdes, da Arábia Saudita, foram transportados para serem os soberanos da Jordânia. Então são os aliados do imperialismo europeu, né? Os aliados americano do imperialismo. Exatamente. Então esse recorte geográfico que nós temos hoje e a questão do Estado de Israel tem a ver com isso. É a herança, na verdade uma herança bastante viva, bastante
do imperialismo, no seu sentido... questão geopolítica, né? Geopolítica. Ou seja, os palestinos foram traídos... Todos os povos árabes. Quando foram traídos, né? Porque havia essa promessa de constituição de uma soberania nacional, né? Palestina, se apoiassem a queda do Império Otomano. Apoiaram, e aí a Inglaterra fala que é favorável à constituição de um Estado israelita, né? Exato. Contrário. Não, só é interessante porque não há nenhuma novidade nisso, né? Por exemplo, quando os espanhóis chegam no México, eles usam as tensões, inclusive, entre as tribos, os povos que tinham contradições com os astecas, e usam como contingente contra o Império Azteca. Então, então é o colonialismo. É o colonialismo no seu jeito mais então, Pedro, clássico. Deixa eu... o que é fato é o seguinte... Eu queria saber de você, como é que você avalia, porque o povo palestino, hoje que mora na faixa de Gaza e na Cisjordânia, tem sofrido uma pressão de Israel o tempo todo. E o que na tua avaliação, o que levou a esse aumento dessa pressão nesse momento? Porque o Hamas, por exemplo, ele entra em Israel com a facilidade que parece que, pelo que colocam, Israel é o super exército, é o principal exército, é a principal potência militar do mundo árabe. E aí, daquela região do Oriente Médio, para melhor falar. Uhum. E aí... acontece aqui e a reação daquilo se deu depois de 6 horas. Me parece, assim, como se deu a questão do 11 de novembro. 11 de setembro. 11 de setembro. Que parece que, cara, era uma coisa... Os caras atacaram um bocado de coisa de uma só vez, uma facilidade tão grande que não parece uma coisa real. E depois a gente tem várias versões que depois a gente consegue perceber... que tem como é que se diz, uma coisa por trás de tudo isso, me parece, para que essa opressão seja multiplicada para reduzir ou exterminar o povo palestino. Eu queria ouvir a tua versão, como é que você pensa, porque tem tido vários momentos, inclusive de discussões na ONU, que tem tentado regular esse conflito. E Israel não está nem aí, faz o que quer, enfim. Eu queria ver a tua versão aí como... Sim, o Big, o que você fala tem muita coisa. Então a gente vai dar um salto para a questão mais urgente do conflito agora, né? O que é fato? Sem a gente especular nada. O que é fato? O que é fato é que o serviço de inteligência egípcio informou a Israel que havia uma movimentação, possivelmente ataques, sendo organizada a partir de Gaza. Isso é o que é público, foi informado às autoridades israelenses e eles não fizeram nada. Outra coisa que é o fato. Gaza é uma região, eu estava fazendo os cálculos lá, ela é um pouquinho maior do que a minha cidade. É 40 quilômetros. 40 quilômetros, né, de comprimento, é muito pequeno. Apesar de ter uma densidade demográfica muito grande, 2 milhões e 500 mil pessoas, até porque foram cercadas, exprimidas, porque Gaza é uma prisão a céu aberto, também qualificação da ONU. Nós não estamos inventando isso aqui. A ONU qualificou Gaza como uma prisão a céu aberto. Exatamente. Né? Um lugar onde está totalmente cercado. As pessoas não têm nenhum... Né? Os serviços básicos são completamente controlados por Israel, acesso à água. Israel recebe por esse serviço. E ainda recebe, isso... inclusive, por exemplo, o Catar, por exemplo, faz algumas doações. Sim, e tal, exatamente. E Israel recebe sobre esse serviço e mantém essa população totalmente presa, né? Exatamente. Então, assim, sendo Gaza uma prisão a céu aberto, depois a gente pode até qualificar de uma outra maneira, é um gueto,
Assim como foi o gueto de Varsóvia contra os judeus imposto pelos nazistas, Gaza é um gueto palestino imposto por Israel. Sim. Numa política de exterminação, de genocídio, de apartheid social. Então, esses são os termos, e isso explica as coisas, explica inclusive o ataque, que a gente pode depois entrar. Mas, assim, com relação ao ataque em si, nós estamos falando de uma área extremamente controlada, onde Israel tem o registro de todas as pessoas que estão lá dentro. Ele tem o controle das ligações telefônicas, ele tem leitura facial de todo mundo, ele tem o controle, pelo menos do ponto de vista da informação, do que acontece lá. Evidentemente que também é importante a gente destacar que Israel, assim como qualquer colonizador, ele não tem o domínio de tudo. Porque isso significaria reconhecer que nós, povos do sul global, não temos capacidade de resistência. Temos. Os palestinos têm capacidade de resistência, assim como, né, outros povos, assim como a população sul-africana, negra sul-africana, resistiu ao apartheid. Né? Então, assim, tem condições. Agora, evidentemente que o Estado de Israel ele tem uma capacidade de prontidão que não utilizou 6 horas. Então, aí aqui já parte um pouco da ideia de uma especulação informada, vamos dizer assim. Isso, suposição. Né? Uma suposição, mas informada. Até que ponto a aposta do Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, foi para utilizar esse ataque como a justificativa para anexar mais uma fração de Gaza. Ou seja, restringir ainda mais essa prisão a céu aberto. Porque é isso que está colocado nos últimos dias. Uma ocupação por terra, ao norte da faixa de Gaza, para espremer essa população. Tanto é que o primeiro comunicado que o Estado de Israel faz é para a população abandonar a porção norte da faixa de Gaza e ir para mais perto da fronteira com o Egito, ao sul, que é uma coisa louca, um absurdo, você mover 1,5 milhão de pessoas, pessoas em 48 horas, se não me engano. Então isso aí já é, enfim, um caos. Né? Hoje ele fez uma declaração. Dizendo o seguinte, que as pessoas que não têm nada a ver com Hamas, eles saiam soma daquela situação. Agora, como é que você pode sair de uma prisão que está fechada, que as fronteiras não tem como você passar essas fronteiras? Quer dizer, ele falou para sair da região norte de Gaza e continuou para ir para o sul e continuou bombardeando o sul de Gaza. E agora diz para o povo sair. Como é que o povo vai sair? Só se for absolvido, né? Os números, quantas pessoas morreram hoje? 24 horas morreram 758 pessoas. Já são quase 7 mil pessoas que morreram nesse conflito absurdo, porque a reação de Israel é uma reação completamente com consequência de reduzir, de aniquilar o povo palestino que mora na faixa de Gaza. E está tendo conflito também na Cisjordânia, enfim, uma situação que precisa parar, porque essa situação está levando a uma situação que que povos inocentes estão sendo extintos. Crianças, 30% da população que está sendo morta que são crianças. Então é uma situação muito difícil. E é uma hipocrisia, né, desses países ditos civilizados, né? Porque eu lembro da declaração da presidente da União Europeia falando sobre Rússia e Ucrânia, que não ceder ajuda humanitária, não permitir, né, passe de remédios, não permitir que isso era um crime, essa coisa toda, e que né? Mas agora que Israel faz com o povo palestino, ela não tem sanção nenhuma. Ninguém fala sobre sanção sanção econômica, bloqueio em cima do Estado de Israel. Então, é uma
hipocrisia. E aí o que você fala que é colonialismo porque, de fato, o que acontece com todos os povos que foram colonizados? Primeiro, eles foram massacrados, né? Aí o restinho deles aí sobrevive, espaço ainda, às vezes sem condição de resistência, né? Uhum. A Europa vai se calar porque a Europa também faz parte do condomínio do imperialismo, está completamente subordinada aos Estados Unidos e cada vez mais. Cada vez mais. O conflito da Ucrânia mostra isso. O apoio da União Europeia, das principais potências europeias, à posição dos Estados Unidos na Ucrânia significa que ela está contrariando os seus próprios interesses. Nós temos uma desaceleração do crescimento europeu, em especial do alemão, porque resolveu entrar na política completamente subordinada na política dos Estados Unidos. Quem fornecia gás para a Alemanha? A Rússia. O crescimento econômico europeu dos últimos 30 anos foi completamente apoiado, sustentado pela energia russa. Então, por que entrar agora? É uma submissão muito profunda isso. Você contrariar seus próprios interesses, inclusive da própria elite europeia. Pagando muito mais caro. Pagando muito mais caro pela energia, simplesmente porque você tem de fazer parte dessa composição. E não é isso, né? Os Estados Unidos, ele pressiona. Os Estados Unidos, a Europa também é ocupada militarmente. Sim. Quantas bases militares tem dos Estados Unidos na Europa? Então, assim, é disso que nós estamos falando. Usando um termo aqui que eu nunca pensei ao certo, mas assim, a Europa agora passa de imperialista para subimperialista. Ela é um agente do imperialismo norte-americano, né? Porque é isso. Qual que é a Europa, na França, proibir manifestação pró-Palestina? Onde já se viu? E olha que o governo inglês ou francês, ele defende a criação dos dois estados. Isso formalmente. E como isso é que... é para dizer isso que porque vou falar para você, Big, uma intifada no mundo árabe inclui a França. A França tem uma população árabe gigante. Uma intifada para questionar a posição de subordinação, de exploração, de dominação que o povo árabe sofre em várias partes do mundo, seja como um povo oprimido no seu estado, na sua região, no seu país natal, seja como uma população que migrou. E a França é isso. Uma intifada na Palestina é também uma intifada na França. Uma rebelião no Maghreb, uma rebelião no Sahel, também é uma rebelião dentro da França. Porque a França é uma potência, uma metrópole colonizadora. E ela tem essa contradição dentro do seu território hoje com o processo de imigração. Então, assim, nada é gratuito. Por isso que eles não querem, eles têm de reprimir, têm de proibir manifestações de solidariedade ao povo árabe e aos palestinos em específico. Mas e é interessante justamente isso, porque do ponto de vista da declaração, da formalidade, das intenções por escrito, é isso mesmo. A França seria essa coisa, esse capitalismo que come com garfo e faca, né? Mais civilizado. Mas no final das contas, essa casca cai, a hipocrisia, né? Ela se torna algo cada vez mais aparente, né? No caso da França em especial, né? Agora, é uma curiosidade, assim, porque nós temos a Cisjordânia, que está sob controle da autoridade palestina, né? E a faixa de Gaza, que está sob controle do Hamas, que querem dizer é um grupo terrorista. O ato, como dizia o Reginaldo Nasser, classifica o terrorismo como o ato. O ato que eles cometeram foi terrorista, mas não necessariamente todo o agrupamento é terrorista. Eles têm deputados, tem, né, uma série de... tem um braço político disso e controla a faixa de Gaza. Aí eu queria saber um pouco assim, a diferença de cada um, porque eles foram eleitos, né? O Hamas foi eleito. Eu acho que a partir daí é que começa esse cerco, esse muro em torno da faixa de Gaza.
Quando que realmente existe essa diferenciação, sabe, entre Cisjordânia, que também são palestinos oprimidos, tem que passar sob controle, né, para Israel, essa coisa toda, não é diferente, mas a faixa de Gaza a opressão é maior, né? E me parece que a resistência, os grupos ali de resistência, como é que ficam os movimentos árabes, né, ou palestinos de resistência? Exato. Essa é uma questão também pouco explorada, geralmente, né? Primeiro, que o conflito é anterior ao Hamas. O Hamas não surge... O conflito não surge porque o Hamas existe. Claro. O conflito surge porque Israel foi criado. Então, essa acho que a noção principal, né? E o Hamas, ele é mais uma das organizações de tantas outras que já existiram. Que existe. E que existem entre o povo palestino. Já teve o Partido Comunista, já teve partidos nacionalistas, já teve momentos de políticas completamente diferentes. Por exemplo, o Fatah já foi... Que o Fatah, para quem não sabe, quem nos ouve não sabe, o Fatah era a organização criada pelo Arafat. Que era uma organização de resistência. Guerrilheira. Guerrilheira. E que eles unia tanto setores mais à esquerda, quanto também um pedaço da burguesia. Burguesia também. O Arafat era da burguesia palestina. Então, assim, e era um movimento guerrilheiro. E depois, outros grupos vão surgindo, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, que já era uma tendência marxista, leninista, guevarista, né? Então, é uma outra corrente. Você tem essa dimensão, isso também é importante para essa sua questão, Eneida. Então, se eu só colocar um elemento aí, por exemplo, Sim. porque nessa discussão, porque hoje o Hamas dirige a faixa de Gaza. Sim. E a autoridade palestina dirige a Cisjordânia. Israel, ele tentou dividir a autoridade palestina com o Hamas para justamente não ter unificação, para tentar, para reforçar, para fortalecer o posicionamento de um Estado palestino. Isso é real, isso aconteceu desses últimos tempos todo. E aí, quando estoura isso aí, Israel parece que esquece de tudo isso. Porque ele fomentou uma discórdia entre a autoridade palestina e o Hamas para justamente não ter uma liga que fortalecesse a criação de um Estado mais forte palestino que fosse ser uma resistência contra esse posicionamento de Israel. Sim, quem interessa, né, o ator mais interessado que esse conflito, porque eu nem chamo de guerra, porque guerra pode dar a impressão para quem está nos ouvindo, nos vendo, que são dois exércitos se confrontando, não tem isso, né? Não. Existe um povo completamente oprimido dentro de uma prisão, lutando contra uma potência militar. É isso que está... Tentando sobreviver. Então, o que está mais parecendo realmente, porque a cena, o elemento histórico que pode ser paralelo a isso é o gueto de Varsóvia. É quando judeus famélicos, confinados dentro de um bairro em Varsóvia, confrontam a máquina de guerra nazista. É isso. Então não é uma guerra. Né? Não podemos. A assimetria de forças é muito grande. Boa porque nós temos que disputar, Biga, a imagem. Por exemplo, se a gente fala ocupação de Israel. Quando eu falo ocupação de Israel, o que eu tô. Isso, gente nossa, às vezes. Não, porque ocupação significa que o lugar está desocupado. Eu vou ocupar, não é isso? Isso. Não, é uma invasão. É uma invasão. Os territórios ocupados chamados ocupados, foram invadidos e estão sendo colonizados. Na Cisjordânia tem 300 mil colonos judeus. A política de Israel tem sido colocar colonos na Cisjordânia. Cisjordânia direto. Contrariando resoluções da ONU, contrariando todo mundo. Eles são os únicos que não levam a sério. Até porque eles estão respaldados pelos Estados Unidos e estão se lixando para as resoluções da ONU. Mas eu quero voltar aqui a uma ideia anterior. O ator nesse conflito mais interessado em transformar essa tensão
em uma questão religiosa é Israel. O povo palestino não interessa isso, nunca Tirou interessou. o foco, né, do verdadeiro interesse. Então, é um elemento desse conflito transportar e trazer para uma dimensão étnico-racial, religiosa, fazer uma reivindicação, inclusive bíblica, absurda, né? Então, esse elemento eu queria trazer aqui para vocês, para a gente discutir, porque para mim é fundamental. A resistência palestina nunca reivindicou a religião. A original, não. O Hamas é outra coisa. Então, assim, até a década de 80, o Hamas ele surge na década de 80, né, em 87, já é a tentativa de Israel, e Israel sabe disso. E aí há indícios de que Israel, de alguma maneira, utilizou do surgimento do Hamas para enfraquecer as organizações laicas palestinas, no caso, o Fatah, no caso, a FPLP e todas as outras organizações que não tinham caráter religioso. E que perderam em Gaza. Então, por que Gaza é controlada pelo Hamas hoje? É porque houve uma incursão, inclusive um tipo de intervenção militar e de segurança que enfraqueceu as organizações laicas de esquerda e fortaleceu organizações com caráter religioso. Falar que o Hamas foi feito pelo Israel, eu não tenho essa informação, né? Mas o fato é que ocorreram prisões nesse período da década de 80 e início da década de 90, né? Prisões, repressão e assassinato sobre lideranças das organizações laicas de uma maneira muito maior do que das organizações religiosas, políticos religiosas. Então, Israel, de uma maneira muito sagaz, construiu uma estratégia de enfrentamento pontual, localizado, focado em algumas lideranças, em algumas organizações, para você ir quebrando a base, né? Dessas organizações, inclusive as principais lideranças, mas também sua base ideológica. Por quê? Isso se liga a mais 20 anos atrás nessa história. Você tinha no governo do Egito Nasser. O Nasser é uma figura extraordinária. Figura extraordinária do ponto de vista da história recente do povo árabe. Porque ele constrói a ideia do pan-arabismo, do nacionalismo árabe. Que significa o quê? Que o povo árabe teria direito a um Estado laico, mas que unificasse essa região que foi completamente dividida pelo imperialismo. E ele deu construiu uma possibilidade, uma proposta, uma iniciativa extremamente interessante. Então, durante 3, 4 anos, não sei, na década de 60, não vou me lembrar aqui certos os anos, o Estado egípcio, o Estado sírio e o Iêmen, se não me engano, tiveram na União Árabe, né? Que era um país só. Um país só. A ideia de que isso confrontava a expectativa do imperialismo e ameaçava Israel. Imagina Síria, Egito, e se essa coisa avança para a Jordânia, avança para o Líbano, avança... Então, assim, ele funcionou, né? Essa ideia de um Estado para o povo árabe, o pan-arabismo, é algo muito forte e era algo que era reivindicado também pelas organizações palestinas. Né? Então, o Israel tem de quebrar isso lá. Por que Israel tem tanto problema com a Síria? E tem tão poucos problemas com a Jordânia? Qual que é deveria ter problema... A Saudita, que é uma ditadura. Até com a Arábia Saudita. Não estamos falando da Cisjordânia. Cisjordânia é do lado do Rio Jordão. Sim. O outro lado é a Transjordânia. O outro lado que é o quê? A Jordânia. A Jordânia. Por que não tem problema com a Jordânia? É o mesmo povo. Por quê? Certo? Então, assim... Ali há uma questão política, não é religiosa. Né? Mas Israel consegue ter uma estratégia durante esse tempo todo de enfraquecer as correntes políticos e ideológicas que reivindicam uma luta anti-imperialista, que reivindica a soberania nacional, que reivindica a unificação dos povos árabes em estruturas estatais próprias. Esse é o problema. Esse é o problema.
né? Então, por isso foi demonizado e eles, né, o Fatah, com seus problemas também, como toda organização política tem seus problemas, né? Foi muito combatida a FPLP, né? E durante um certo período foi muito tolerado organizações que inclusive tinham tensões, né, dentro do jogo, né, dentro do tecido social e político palestino. Então, existe esse indício para a gente refletir, né? Sim, de vida, né, para conquistar. Só uma outra questão aqui que eu acho que é importante. Você acha que a tentativa de se fazer com que a Arábia Saudita estava quase fechando um acordo com Israel. E isso, como é que se diz? Patrocinado pelos Estados Unidos. Você acha que isso aí tem a ver com o momento que o Hamas vai para essa ofensiva? Porque isso aí vai totalmente contra essa questão do pan-árabe. Porque você vai amansando os países árabes, trazendo para um posicionamento de convivência tal com Israel, e Israel vai ficando palatável para outras nações. Com essa situação, primeiro é o seguinte, ela dá outra condição nesse momento, por exemplo, a árabe se colocou, e estava numa discussão com Israel, se colocou totalmente contra essa questão, por exemplo, quando houve o bombardeio do hospital lá em Gaza. Então, quer dizer, rompeu uma condição que estava sendo construída, e eu queria perguntar nesse sentido o seguinte: esse momento, ele tem alguma possibilidade de se avançar do ponto de vista de construção dos dois países independentes? Porque é uma situação que fica meio... Como resolver esse impasse? Esse impasse não vai ser resolvido na bomba. Não vai ser resolvido. Vai ter que ser resolvido na diplomacia. E aí eu queria também aproveitar e dizer o seguinte: como você acha que está sendo o empenho, a performance do Brasil, coordenando o Conselho da ONU, e como isso, nesse momento, a gente vê se existe essa possibilidade e como romper essa explosão de opressão que está hoje na faixa de Gaza, inclusive na Cisjordânia também. Enfim, como está essa situação? Como é que você vê isso aí? É muita coisa que eu perguntei, né? Vamos tentar. Mas eu acho que é assim, é a gente levantar um bocado de ideia para conversar, porque é uma situação muito complicada, mas muito rica para a gente, para o povo ficar ligado com as antenas. Não, a gente tem visto, eu acho que a melhor... Primeiro entender, a gente fala de um país, esse país entra no jogo, não entra. Quando a gente fala um país, a gente está falando de muita coisa. Nós estamos falando de uma elite política, nós estamos falando de um povo que tem tensões de classe. Né? Nós estamos falando de um determinado... Dependendo do país, você tem uma estrutura legislativa, o judiciário, o exército, grupos diferentes de interesse. A Arábia Saudita, com certeza, a elite da família real não quer problema com Israel, evidentemente. Não quer. Mas como é que você faz com o povo? Você vai assumir uma posição muito adocicada em relação a Israel, e como é que você fica perante seu povo? Mesmo caso da Jordânia, mesmo caso de qualquer outro país. Então há uma sensibilidade aí. E eles sabem disso, porque eles não querem que esse conflito também se espalhe. O Egito mesmo falou, né? As declarações, tudo bem, somos contra isso aí, mas não queremos palestino no Sinai. Porque trazer o palestino para o Sinai significa levar o conflito para outro lugar. Né? Porque não vai acabar. Né? Não vai acabar. Então, assim, essas elites dos países árabes, com certeza, eles queriam resolver esse negócio o mais rápido possível. Só que eles não podem. Eles têm de lidar também com as expectativas do povo.
Porque senão você faz uma rebelião coordenada, inclusive que é uma das teses do Hamas e de várias outras organizações. Você, quando faz uma intervenção política, militar, não é o sentido de você vai derrotar militarmente o sujeito lá. Você está fazendo um jeito, criando uma forma de se comunicar. A mensagem, né? Com o resto, com o povo em geral. É uma propaganda armada. É uma propaganda armada. De insurreição, né? Você não vai derrotar o inimigo daquele jeito, exatamente pelas armas. Não é uma luta de material. Por exemplo, na Ucrânia é uma luta de material. Também. Não só, mas também. É uma luta comercial também, mas... Porque você tem 2 exércitos regulares se confrontando. Então, tem o elemento decisivo, é o material que você tem ali para, né? Enfim, para o terreno em si. No caso do Hamas, não. No caso do Hamas, o que o Hamas produziu com isso? E a resistência produziu com isso? A maior manifestação desde a Segunda Guerra Mundial em Londres, a favor do povo palestino. Você teve manifestações em Damasco, em Bagdá, gigantescas. Você está colocando em sintonia né, uma massa de povos árabes e de apoiadores, e, enfim, do Islã, inclusive. Pensamento, né? Um pensamento. Então é isso que no Irã, né? Então isso que assusta Israel. Então esse é um elemento. Então eu queria falar, olha, como é que esses países lidam com isso? Eles lidam com isso. Primeiro, preferiam não ter esse problema, mas esse problema está no colo, porque o povo também tem comunicação, consciência, e nesse caso é o mesmo povo do ponto de vista étnico, racial, cultural, né? Mas assim, eu queria aprofundar mais o que o Big colocou. Então, mas por que agora também? E por que a gente falou, o Israel sabia, mas por que ele deixou, de alguma maneira, teve um delay, né? Aquela prontidão toda serviu para quê, né? Aí eu queria tratar alguns elementos. Primeiro, que o Netanyahu não está bem de popularidade em Israel. O que estava acontecendo meses antes, né? 4, 5 meses antes de outubro? Você tava o partido do Netanyahu, o Likud, estava encaminhando a reforma do judiciário. Reforma do judiciário que restringia o poder do judiciário. Para deixar ele fora dos seus problemas. Você ampliava o poder do parlamento. Lá é uma república parlamentarista, né? O sistema de governo é parlamentarista. Então, ele, no caso dele, seria aumentar... eles não têm Constituição, inclusive. Israel não tem uma Constituição. Israel tem leis básicas que eles vão editando de acordo com as necessidades. Eles não têm uma Constituição. Então, não tem o controle de constitucionalidade. Mas a Suprema Corte, o que fazia? Tem o princípio da razoabilidade. Se o Congresso aprova uma lei muito absurda, que vai contra a legalidade, contra os princípios da razoabilidade, da razão, a Suprema Corte pode interferir essa lei, né? O que o Netanyahu está falando? Não, isso aí não dá. É o Congresso que manda em tudo, é unicameral, né? Não tem Senado, só tem o Congresso. E o partido dele tem maioria no Congresso. O Congresso lá tem 120 cadeiras, ele tem fácil 62 e passa as coisas. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas 62 ele passa tudo. Inclusive, um dos pontos da reforma judiciária, né, era a indicação de juízes. No Israel, você tem um comitê que indica todos os juízes do país. Ele quer aumentar o peso do governo na indicação dos juízes. Né? Então, tem também um controle que a Procuradoria Geral do Estado ela tem assessores dos ministérios e que esses assessores também assessoram e fazem também um controle legal dos atos dos ministérios. Também está querendo cortar isso. Enfim, na verdade, um golpe. É um golpe. Por quê? Diferente do que se fala por aí, a gente está falando muito da questão
do povo palestino em si e está esquecendo o que é Israel. Israel é uma ditadura. Israel não é uma democracia ocidental, como querem falar. O fato da pessoa votar não significa que você tem uma democracia. Né? Você tem um exército muito presente, você tem empresas de segurança muito presentes, inclusive vendendo coisas para o Brasil. Não é isso? Você tem uma ala religiosa muito, muito forte, que impõe também a sua vontade dentro do Congresso. Então, assim, não é um país normal como se quer passar. Por exemplo, 90% das terras em Israel, interessante isso, são públicas, são do Estado. Por que 90% das terras? Por que eles não fizeram? Se são tão capitalistas, se não estão tão liberais? Nesse ponto, eles até pegam um elemento do socialismo, né? Mas olha que loucura. O Estado tem o controle das terras porque entrega a terra para quem ele quer. Então, a terra que ele vai invadindo, fazendo a limpeza étnica, ele vai entregando pontualmente a grupo de acordo com a sua estratégia. 90% das terras num país é do Estado. Não tem título de propriedade, você tem uma concessão. Então, é um controle sobre o território. Então, que recurso escasso está sendo disputado nesse conflito? A terra, o território. E o Estado de Israel é esse gestor. Né? Então, e o Estado de Israel, por que não pode ser uma democracia? Por que não pode ser entendido como democracia? Lei básica do Estado-nação, aprovada em 2018. Declarou Israel o Estado um Estado judeu. Um Estado religioso. É isso que nós estamos falando. Isso. Só que tem 21% da população israelense que é árabe. Árabe cristão, árabe muçulmano, árabe druso. Mas assim, então é como se no Brasil a gente declarasse, por exemplo... Que tem direitos diferentes. Podemos entrar... Porque que tem direitos diferentes. Vamos entrar nisso. Mas é como se no Brasil a gente declarasse o Estado católico, ou o Estado evangélico, ou o Estado X ou YZ. Não pode. Antes era um Estado... E mais do que isso, tem uma sutileza nessa lei. Porque como eles não têm Constituição, tem as leis básicas, né? A lei de base. Ele faz o seguinte, olha, é um Estado judeu, é o lar dos judeus, e a capital é Jerusalém. Que, inclusive, é um problema, porque as resoluções da ONU falam, não, Jerusalém não vai ser a capital. Inventa outra, Tel Aviv. Então, ele vai contrariando... Jerusalém também é reivindicado pelo povo palestino. Povo palestino, é a capital, Jerusalém Oriental é a capital da Cisjordânia, né? E a ideia da ONU, claro que também é uma ideia de gabinete, mas enfim... Era transformar Jerusalém em uma cidade internacional, né, dirigida ali para permitir que as diferentes crenças, né, pudessem ali coexistir. Mas Israel passou por cima disso. Já na sua fundação e foi constantemente passando, desde a Guerra dos 6 Dias, em 67, o Yom Kippur depois, enfim, vai passando por cima disso. Então, mas para voltar, porque o negócio é complicado. Então... Não sendo uma democracia, sendo uma ditadura, né? Tendo Netanyahu representante do que há de mais conservador nesse processo, é difícil falar quem é mais conservador em Israel, mas enfim. Ele é essa versão militar desse processo, né? Ele tenta dar um golpe, tem uma reação do povo israelense, manifestações todos os dias em Israel contra a reforma do judiciário, porque é um absurdo, é ampliar ainda mais, né? Ele se sentiu acuado com isso e pensou que com esse cerco, aproveitar esse ataque, né, do Hamas para poder sair como herói mais uma vez, que era inclusive uma fórmula que eles fazem. O Netanyahu só é Netanyahu porque o irmão dele foi um daqueles caras lá, um comandante que foi em Uganda libertar aqueles, né, uns israelenses que estavam presos num avião sequestrado. É tudo envolvido em torno disso, né, do conflito militar, né? Então, assim, existia essa tensão com a Suprema Corte, né? Isso é extremamente importante. Queria falar também
do isolamento agora, né, que está tendo Israel em relação ao mundo, assim. Mesmo com todo o soft power, né, toda a propaganda que Israel faz de ser uma democracia, de ser um lugar onde se tem diversidade sexual, religiosa. É isso que aparece nas séries da Netflix, né, aparece né, por aí. Tanto é que parte da esquerda brasileira vai para Israel e volta sionista. Bater pau. Ah, não, porque lá não, porque lá... Por quê? Vê a propaganda. É como se você fosse para os Estados Unidos e ficasse rodando em torno da Broadway. Claro, você vai achar os Estados Unidos lindo. Você ficar na Broadway, em Nova York. Agora vai para o interior. Vai ver os sem casas nos Estados Unidos. Você vai ver se é tão bonito. Vai ver a população mexicana, migrante. Vai ver se é bonito. Mesma coisa. Sistema de saúde. O sistema de saúde, sistema prisional. Sistema prisional. As fronteiras. Vai para a França e fica na Champs-Élysées. Mas vai para as periferias. Né? Então, fazem isso e acham, né? Viajam para Israel e acham que aquilo ali é uma democracia. Então, há uma disputa, Neide Big, dentro da esquerda em relação a uma posição em relação a Israel. Né? E por isso que a gente tem de afirmar o seguinte: judeus é uma coisa, israelense é outra coisa, Estado de Israel é outra coisa. Sabe? Não é ser antissemita, ser antisionista. Não é ser anti-judeu, ser antisionista. Sionismo é uma ideologia conservadora, baseada, inclusive, em outras similares, outras ideologias similares, como, por exemplo, a segregação racial na África do Sul e nos Estados Unidos. O apartheid, né? O apartheid. É racista, né? Isso é interessante. Por quê? Porque Israel era um aliado do sistema do apartheid na África do Sul. Que, inclusive, apoiou, lutou ombro a ombro com a África do Sul contra tanta resistência do povo sul-africano, negro sul-africano, do Congresso Nacional Africano, Mandela, quanto também apoiou a iniciativa da África do Sul de lutar contra a Revolução Angolana, que inclusive tem apoio de Cuba, né? Porque, então, assim, o que está envolvido nisso? É porque existe um pensamento de que, de fato, um povo pode submeter ao outro. Um povo é escolhido, é um destino manifesto, como no caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma ideologia de que o destino manifesto, que é o seguinte: os Estados Unidos nasceu para difundir a liberdade no mundo, a qualquer preço, mesmo se as pessoas não quiserem o nosso sistema que nós temos de oferecer. No caso de Israel, é levado ao absurdo, ao paroxismo, que é o seguinte: até Deus é um Deus racial. Até Deus, que você dizia o Buzeto ontem, o professor Buzeto Marcelo? num podcast lá que ele participou. Podcast não, numa entrevista. É um lugar onde você tem um Deus racial. É o Deus dos judeus, ele não é Deus do resto. Entende a loucura disso? Sim. Então, o apartheid é negar a cidadania de uma parcela, isso dialogando com o que você falou, Big, e a gente pode entrar em alguns detalhes, mas no caso de Israel, nega além da cidadania, nega a condição humana para além da cidadania. Então, quando você falou que 30% das vítimas das bombas são crianças, é isso. Quando a gente fala o regime de apartheid, que Israel submete o povo palestino, você tem a maioridade penal para um palestino é de 12 anos em Gaza. Exatamente. E a maioridade de um israelense é de 18 anos. Quando você pode prender um palestino por 6 meses sem acusação, você não pode prender um israelense por 6 meses por acusação. Então, a segregação é essa visão ultraconservadora do sionismo aplicada a um regime jurídico. É como se a gente não... um setor pode se organizar, pode fazer manifestação, como fizeram contra o Netanyahu, a população israelense. Esses aí não são mortos. Mas se aquele mesmo jeito, os 20% de árabes que tem dentro de Israel, que são cidadãos israelenses, fizesse, estariam fuzilados. É disso que nós estamos falando. E não aprenderam nada com a história, né? Porque sofreram
com os nazistas, né? Que se julgavam também, né? A raça superior. E então fazem a mesma coisa, né? Se julgam superiores, né? Se julgam os sionistas, né? Então vamos novamente fazer essa distinção. Não é todo israelense, não é o judeu, não é isso. Mas quem pensa assim, os sionistas, não aprendeu nada, né? Aliás, eu estava ouvindo que eles se fazem bastante de vítima, né? Fazem atrocidades e se colocam como as vítimas. A Golda Meir, ela chegou a dizer: nós odiamos os palestinos, odiamos vocês, palestinos, porque nos obrigam a matar as suas crianças. A culpa... Tadinha, né? Quer dizer, é uma insanidade, né? Enfim. Então, essa é uma questão extremamente importante, porque é um regime que tem uma propaganda internacional e tem um apoio do imperialismo de uma maneira muito forte, mas é um apartheid em todas as suas dimensões. E isso já orienta um pouco a conversa que o Big sugeriu. Qual que deve ser a nossa posição em relação a isso? Sim. Então, aí eu falo minha opinião. Minha opinião. A mais grave e contundente possível posição em relação a um regime de apartheid, que é o genocídio. E é um genocídio, não é uma pessoa entrando e matando acidentalmente ou num conflito. Não são combatentes que estão se enfrentando e alguns morrem. Não é isso. É uma política de Estado, uma ação deliberada, programada em escala industrial. Para matar. É isso que nós estamos falando. Então, diante disso, toda a nossa repulsa. Então, existem diferentes iniciativas, gradações, mas olha, não se pode assistir parado a um genocídio. Não se pode assistir parado a um regime de apartheid. Então, também não estou inventando nada aqui. Qual foi a posição da ONU em relação ao regime de apartheid na África do Sul? Sanção, relação de ruptura de relações internacionais, relações diplomáticas. Não dá para você lidar com um país que tem um regime de apartheid com essa natureza, com esse, né? Não pode, não tem como. Matança sistemática. Se não for uma matança sistemática. Se foi assim com o regime do Leclerc, né? Da África do Sul, tem de ser assim com Israel e com qualquer outro país que tem um regime de apartheid. Ponto. Ruptura de relações diplomáticas não significa, claro, que você está declarando guerra. Significa que você está repreendendo, inclusive avalizado pela experiência da ONU, que os Estados Unidos, né, passa por cima, Israel passa mais por cima ainda. Mas é o lugar onde a gente tem para fazer a disputa. Então, assim, relações do Brasil com Israel não estão normais, não pode estar normal. Né? Com o Estado de Israel. Não é com o povo judeu, não tem nada a ver com isso. Segundo, né, foi uma sugestão do professor Reginaldo, que eu achei muito interessante, né? Que é o boicote, o desinvestimento e as sanções. Vai continuar comprando produto israelense? Continuar com os contratos israelenses? Porque nós não, né, temos um problema. Eles vendem tecnologia pra gente. Ontem, também, o professor Marcelo Buzetto falava sobre isso, sim. E eu vi também o presidente da Federação Palestina, de Organizações Palestinas, também de citar um pouco isso. O Brasil tem relações comerciais negativas com Israel. A gente compra mais dele do que a gente vende para eles. Né? Em torno de 700 milhões negativos para o Brasil. Romper com relações econômicas ou aplicar sanções econômicas a Israel não é um problema para o Brasil. Não vai fazer diferença para o Brasil, mas pode fazer diferença para eles. Aliás, no governo Bolsonaro, eles compraram muito aplicativo de segurança que como é que diz, que expõe toda a sociedade, foram milhares e milhares de pessoas que foram, os seus celulares foram bloqueados, foram identificado o local onde você estava, enfim, usaram isso para, como é que diz,
nessa tecnologia do Israel. Claro, o sistema de... Olha, e compraram diversos ministérios, exército, um bocado de A Marinha. A Marinha. O sistema de organizações brasileiras. Quer dizer, alimentando isso aí para os caras continuar massacrando o povo. Tem de romper com esses acordos. Tem de suspender os contratos. Todos os contratos que o Estado brasileiro tem com Israel, com empresas israelenses, tem de ser suspenso até que cesse os ataques, até que se abra um corredor humanitário. Né? Aí tem aquela discussão, mas e aí, qual que é a solução? E o direito de defesa de Israel? Tem sempre essa história do direito de defesa de Israel. Que direito de defesa que tem? Ah, mas foi bárbaro o que o Hamas fez. Tá bom, vamos colocar em outros termos. Os escravos no Brasil se revoltavam, colocavam fogo no engenho, matavam seus senhores para se libertar. Eles eram escravos. Você vai falar que isso não é legítimo? E que os senhores poderiam matar à vontade o direito de se defender? Ah, mas os senhores não eram alvo militares, porque era o soldado da coroa que era. Brasil colonial, escravocrata. Eles não eram legítimos. Então um povo escravo não é legítimo se rebelar da maneira que pode. Nós não podemos fazer apologia à morte de ninguém. Eu acho que isso aí é uma doença mental, inclusive, quem faz isso. Claro. Mas nós temos de entender e trabalhar nos termos que as coisas são. Primeiro, eu acho horrível a ideia de que setores aqui ficam querendo ser professor ou dar aula para a resistência palestina. Pelo amor de Deus. Nós que temos de aprender com eles. Né? Ah, não pode fazer isso. Ah, deve ser de outro jeito. Não. Né? Vamos nos localizar no processo. Então a gente tem de entender que tem uma longa tradição de resistência, que esse é mais um episódio, não foi o primeiro, não vai ser o último. Nós estamos extremamente preocupados, porque pode ter essa incursão por terra pode realmente reduzir ainda mais a faixa de Gaza em termos territoriais. E isso não é só uma redução, isso significa mais mortes, mais destruição e mais tensão, porque não vai acabar. A resistência não vai acabar por causa disso. E se acabar com o Hamas, eventualmente, que é uma coisa... enfim... Vai vir outro. Vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. Não funciona assim. Tem um jeito de acabar com isso. Primeiro porque aquele povo, independente do julgamento que se faça da ação em si, estava voltando para o seu território. Eles não estavam entrando em Israel. Eles estavam voltando para uma parte da Palestina que eles moravam. Certo? Então essa dimensão. Estão voltando para casa. O símbolo, né, de boa parte do movimento, inclusive de mulheres na Palestina, é a chave de uma casa que não existe mais. Por quê? Porque os tanques de Israel passaram por cima. Eles querem voltar para casa. Então não é a ocupação de Israel. Então por isso, Big. Então eu acho que a posição do Brasil tem de ser uma condenação nos mais altos termos ao genocídio, ao apartheid. Eu acho que tem sido boa a posição do Brasil, mas precisa ser mais contundente. Acho que ainda tenta não, vamos dizer assim, radicalizar uma proposta para tentar ainda manter um diálogo com Israel, porém não está funcionando, porque não abre as fronteiras para tirar o povo de lá. Não está surgindo efeito. Não está surtindo efeito. Até hoje está lá os brasileiros. Os brasileiros presos. Na faixa de Gaza que não podem sair. Pra que isso? Então, assim, não está surtindo efeito. Então, essa é a solução de 2 estados. As resoluções da ONU é o que é o consenso internacional. Mesmo que a gente pense do ponto de vista prático que isso é muito difícil, é a base da proposta que nós temos de desenvolver e de dialogar. Isso. Né? Mas é muito difícil. Muito difícil pela posição de Israel, que não cumpre nada. Sim. Né? O acordo rebaixado em Oslo, feito, né, entre o Isaac Rabin e o Arafat, não foi cumprido pela parte de Israel, continuou colonizando a Cisjordânia, fizeram 700 checkpoints. Você não pode partir de um bairro para outro, uma cidade para outra, sem passar por um posto de controle, Eneida,
de Israel. Isso é um absurdo. Não tem... Isso dentro da Cisjordânia. Dentro da Cisjordânia, que é onde... Que deveria ser o espaço dos palestinos. Exatamente. Então, a solução dos dois estados também ela só é possível com a retirada dos assentamentos. Retirada dos assentamentos e voltar às fronteiras à configuração de 1967, que dá ali o mínimo de condições de se construir um Estado nacional. Por quê? É isso. Gaza não tem porto, a Cisjordânia não tem aeroporto. Você não tem comunicação com o exterior. Tudo é mediado por Israel, né? Tudo não mediado, mas é... Mediado não, controlado, melhor dizendo. Mediado nada. Pelo Israel. É isso aí. Então, nós temos uma situação difícil, né? Eles estão numa situação muito difícil. Muito né? difícil. A gente está vendo um processo de colonização como os nossos daqui da América do Sul viveram também, né? Os povos originários, né? Foi exatamente dessa maneira. Muito similar, inclusive. Muito similar. O que aconteceu com os indígenas nos Estados Unidos. Estados Unidos. Era uma aniquilação industrial. Né? Isso. Bom, eu acho que você quer falar mais alguma coisa. Eu acho que Não, tem muita coisa para falar. Eu acho que o debate foi muito rico. Foi um momento especial, porque é o seguinte: a população de Santos precisa ver esse outro lado da história do povo palestino. Porque como você colocou, é uma situação que não vem de uma guerra santa, não vem... É uma questão de mera colonização, de exploração de um povo com a matança que não tem fim. E precisa parar, e para isso precisa ter os dois estados independentes numa situação que possa o mundo respeitar a vida tanto de israelita como de palestino. Eu complemento, Big, também. Eu acho assim, você que é das relações internacionais, o cara que é atento a isso. A causa palestina também, ela ganha um novo fôlego com um mundo multipolar. Então, o Israel tem cometido crimes durante 75 anos no mínimo. Antes do Estado de Israel já tinha os crimes de setores, inclusive da ultradireita, falangistas, do sionismo, mas como Estado comete crimes há 75 anos. Mas agora nós estamos num momento onde os povos do sul global estão se reorganizando, estão criando um contrapeso. E com certeza esse contrapeso muda a correlação de forças dentro do mundo árabe. O fato da entrada do Egito, da entrada da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, do Irã no BRICS, isso muda a correlação de forças. E eu acho que pode ser, pelo menos na minha opinião, e desejo também, uma opinião e uma torcida, né? Para que isso também altere as condições de combate do povo palestino, né? Que, claro, não vai ser só pelas armas, é uma propaganda armada. Não é um problema que você resolve militarmente. Mas também não podemos condenar a propaganda armada de um povo que está cercado. Não tem jeito, é no sul. De resistência. É de resistência, né? Então, mas é muito interessante, eu acho muito importante discutir essa nova configuração e como a causa palestina se situa nessa nova configuração. Porque não é simplesmente porque é o povo palestino, né? É um método também que está sendo implementado pelo imperialismo. Então, Israel se sente à vontade para manter um regime de apartheid porque tem um imperialismo. Isso, né? Isso que eu ia dizer. Na sua retaguarda. Então, e o sul global reivindica um outro lugar agora. Eu creio que é isso, a partir do que você falou. Israel é o que é porque foi construído pelos Estados Unidos e pelas outras subpotências agora, né, praticamente, sob o imperialismo. Mas a partir do momento que a gente já está vivendo dessa queda do imperialismo norte-americano, porque está havendo um deslocamento, existe a possibilidade, não significa que vai ser assim,
mas existe a possibilidade de uma readequação das condições do Estado de Israel. Na verdade, isso é um motivo para um próximo programa. A gente Com certeza. discutir Agora, um pouco a geopolítica, o eixo está mudando, né? Não passa, por exemplo, a China passa a ter um papel aí são importante. exposições. Enfim, são coisas que a gente precisa marcar para um próximo programa. São suposições, para a gente discutir aqui, que eu acho que foi muito bom esse nosso papo. Foi ótimo. Foi ótimo, gente. Olha, agradecer o pessoal que escutou até agora. Isso. Eu nem sei quanto tempo que passou aqui. Mais de uma hora. Agradecer o Pedro. Obrigado. Né, eu que agradeço vocês, Eneida, Big. Agradecer, Big, também, a sua presença. Agradecer a vocês que ficaram com a gente. Novamente, vou pedir para compartilharem, para dar o like, né? Gostaram, com certeza. Porque mais conteúdo vai aparecer. E são sempre temas muito importantes aqui para a nossa vida. Tá bom? Até quinta. Valeu.